Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Acolum e eu trouxe para vocês mais um vídeo da nossa série de anjos. Pessoal, o vídeo de hoje é relacionado ao anjo de número 8, Carretel, tá? Então, eu gostaria de deixar o aviso aqui para vocês. Quando vocês forem pronunciar esse nome, Carretel, é com esse L no final, tá? Então, tudo que vocês verem assim como Micael, né? Rafael, Carretel, é com esse L no final, tá? Isso é importante. Não é para ser pronunciado carretel, né? Até porque carretel parece carretel, né? Mas não, mas não é carretel, pessoal. É carretel, tá? Até quando vocês forem mantralizar esse nome, separando as sílabas, né? Como vocês já sabem, como eu já expliquei nos vídeos anteriores. Então vocês é, separem as sílabas, tá? Então fica carretel, tá? Sente aqui vibrar e deixa estender. Pessoal, o anjo carretel é um anjo que o período de maior atuação dele, né, de maior força, é entre por volta de 2h20, 2h30, até mais ou menos 2h40, 2h50 por aí, tá? O dia mais indicado, pessoal, para vocês estarem se conectando com ele seria numa quinta-feira, tá? Mas como eu sempre digo, não precisa seguir à risca todas essas questões, porque vocês não estão praticando alta magia, tá? Então, só para quem realmente quer se aprofundar muito nessas questões, aí vocês precisam seguir algumas regrinhas, tá, pessoal? Então, assim, qual que seria a pedra mais indicada pro anjo carretel, né? Ou o cristal mais indicado seria a pedra da lua, pessoal. E a essência mais indicada, ou incenso mais indicado, seria preferencialmente de hortelã, tá? O elemento do anjo carretel, pessoal, será o elemento terra, né? E o planeta a lua, tá? E isso é muito interessante. Por quê? Porque o anjo carretel, ele tendo essas forças, né, planetárias, por exemplo, é, e esses elementos, é, tendo a Terra como elemento e tendo a Lua, né, como sendo o planeta, isso é muito interessante, pessoal. Por quê? Porque isso vai nos conduzir energeticamente, principalmente para as questões que envolvem a gravidez, por exemplo, tá? A gravidez, os lares, né? A limpeza do lar, a limpeza dessas energias negativas, né? E principalmente a gravidez. Mas não é só isso, a gente vai chegar também nas outras coisas, mas principalmente a gravidez, né? Porque aonde que está, quando nós analisamos, né, a árvore da vida, por exemplo, ou então o corpo oculto, nós percebemos que a Lua ela vai estar ligada bem aqui nessa região, pessoal, bem aqui embaixo, né? Nessa região aqui, mais ou menos aqui um pouquinho abaixo do umbigo, tá? Então, pessoal, por isso que também está muito ligado com a questão de gravidez. Então, para quem tem dificuldade de engravidar, né, para quem ou está passando por uma gestação um pouco mais complexa, pessoal, seria interessante se conectar com as forças, né, com as energias de Carretel, tá, do anjo Carretel, porque ele pode estar auxiliando aí para que haja uma melhora ou para que, digamos assim, vocês possam receber, se for do seu merecimento, né, vocês possam acelerar o recebimento de uma bênção, né, relacionada à gravidez, por exemplo, tá? E curiosamente, esse anjo ele está muito relacionado também com a bênção divina, tá, pessoal? Ele está muito relacionado também com a abundância, com a prosperidade, né? Principalmente por causa do elemento dele ser o elemento terra, né? Que é um elemento relacionado também à materialidade, tá, pessoal? Então, por isso que ele está ligado também com essa prosperidade, tá?
Então ele, digamos assim, seria o anjo que auxilia naqueles momentos de colheita, de realização, de expandir, né, tanto espiritualmente quanto materialmente. Então nós podemos dizer o quê? Que quando nós estamos em um momento de nossas vidas que estamos realizando, expandindo, seja no espiritual, seja no material, nós podemos dizer que estamos sob influência energética do anjo carretela, tá, pessoal? Não precisa ser necessariamente isso, mas para ficar mais fácil de vocês entenderem, nós podemos estar sob a influência de carretela, tá? Nesses momentos de colheita, de realização, de expansão espiritual e material, é onde nós sentimos essa energia, é onde nós sentimos carretela, tá, pessoal? Então, para quem está precisando de proteção aí durante os momentos de gestação, seria interessante vocês estarem se conectando com essa energia, né? Para quem precisa de uma proteção para o lar de vocês, né? Para a família, seria interessante vocês se conectarem com a energia de carretela, né? Então ele auxilia em todas essas questões, tá, pessoal? Ele também auxilia muito em tudo que vocês fazem com um propósito verdadeiro, né? Em tudo que vocês executam com um propósito, seja um trabalho, uma ação, né? Uma atitude que tenha um propósito verdadeiro, né? E com uma energia mais elevada, ele estará auxiliando também, tá, pessoal? Então, inclusive pessoas que carregam muito essa energia de carretela, elas são pessoas que irradiam a bênção, né? São pessoas que parecem muito abençoadas, né? São pessoas assim que prosperam, né? Que as coisas caminham, que as coisas andam de uma forma muito mais significativa, pessoal. O que mais que nós podemos dizer aqui, né? Na questão material. Não adianta vocês simplesmente chegarem para carretela, pessoal, e pedir, eu quero dinheiro, eu quero isso, eu quero outro. Não, é uma energia de prosperidade. Então vocês precisam desenvolver essa energia dentro de vocês, tá? Quando vocês forem fazer a oração, sempre seja grato como se já estivesse recebendo aquilo, mas não adianta também ficar falando, eu sou grato, eu agradeço por já ter isso, aquilo outro, mas dentro de você não está sentindo nada disso, tá? Então é perda de tempo também. Então, quando vocês forem desenvolver a oração, desenvolvam com verdade dentro de vocês e procurem manter uma frequência de escrever o que vocês estão sentindo, tá? E comecem a escrever também a gratidão por algo que vocês querem, mas como se já tivesse recebido, e começa a treinar essa prática até um ponto em que vocês realmente entendam o sentimento de gratidão, tá? É uma coisa meio complicada para explicar. Eu, particularmente, eu sempre tive muita dificuldade para conseguir explicar essa parte, tá? De como você sentir isso, né? Minha didática também não é muito perfeita, pessoal, mas é o que eu tenho, tá? É o que eu tenho, enfim, para mim funciona também. E o que importa é que está sendo um caminho aí para outras pessoas se conectarem com algumas energias, e vocês acabarão percebendo ao longo do tempo que o menos é mais também na maioria das situações, tá? Então, assim, pessoal, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: quando vocês forem dizer que são gratos e tudo mais, sintam isso dentro de vocês, né? Pensa da seguinte forma, que vocês estão fazendo magia, né? E essa magia envolve vocês serem gratos, tá? Mais ou menos por aí. Vocês conseguirem fazer vocês entenderem dessa forma, mas é tipo isso. Então, pessoal, o anjo carreteiro, ele está muito ligado com as bênçãos divinas, com a abundância, tá? Com a gratidão também, né? Naqueles momentos de colheita, de realização, de expansão espiritual e material. Então, por exemplo, quando vocês conquistam algo, né, ou recebem um presente muito legal, em que vocês se sentem, parece que aquilo iluminou e vocês se sentiram super felizes, né? Vocês ficaram extremamente gratos por aquilo, né? Então, procura ter esse sentimento como se tivesse realmente recebido algo muito valioso, tá? Esse é o segredo também, essa é a chave da coisa toda, tá, pessoal? Esse sentimento, tá? E sim, dá para desenvolver isso. Começa com as coisas simples, pessoal. Se você não consegue começar a ser grato também pelas coisas simples, você não conseguirá ser grato pelas outras coisas. Você está afastando também a prosperidade de você. Então, por exemplo,
Você está andando pela rua, encontrou uma moeda de 10 centavos. Eu já vi muito isso. A maioria das pessoas olha ali, vê que é uma moeda de 10 centavos e deixa pra lá. Ah, é 10 centavos, né? E vai embora. Se eu estou andando na rua e encontro uma moeda de 10 centavos, a primeira coisa que vem na minha mente, pessoal, é: nossa, mano, eu não acredito, eu encontrei dinheiro, cara. Tipo, pô, gratidão, encontrei dinheiro. Eu pego aquela moeda de 10 centavos pra mim. Porque é 10 centavos a mais do que eu tinha. Você tá entendendo? Ou seja, eu tive um ganho. É esse o sentimento, pessoal, de prosperidade, entendeu? Não importa se é 10 centavos ou R$ 1.000 de lucro a mais ali, né? Não é questão de 10 centavos ou R$ 1.000 a mais. Você teve lucro. Você tem 10 centavos a mais do que você tinha ontem. Você tem R$ 1 a mais do que você tinha ontem, você tem R$ 1.000 a mais do que você tinha ontem. Então, assim, se você não consegue ser grato por 10 centavos, você não conseguirá ser grato por R$ 1.000. E a prosperidade, ó, pelo ralo. Entendeu? Essa é a questão. Então, pessoal, o Anjo Carretel, ele estará auxiliando vocês aí, principalmente na proteção do lar, tá? E uma coisa interessante que eu não sei se eu já falei em outros vídeos, o, os anjos, pessoal, eles são extremamente poderosos. E quando eu falo extremamente poderosos, eles são realmente extremamente poderosos, principalmente na quebra de demandas, tá? Na quebra de magia, na quebra de demandas. Eu utilizo muito as energias angelicais para quebra de demanda, para quebra de magia, tá? Já utilizei e funciona muito. Obviamente, eu incorporo aí alguns outros elementos, né, algumas outras orações, eu incorporo orações cabalísticas, né, conjurações, tá, pessoal? Como eu já falei aqui mesmo no canal, conjuração dos 4, conjuração dos 7, porém, um pedido feito com muita humildade, com verdade no coração, para qualquer um dos anjos, eles quebram qualquer demanda. Quebra qualquer demanda, não importa. A pessoa, vamos supor que chega uma pessoa e fala para você: eu fiquei sabendo que uma pessoa matou um monte de animais e tal, pedindo a finalização, né? Finalização da minha família ou de mim mesmo e tudo mais. E, e eu preciso de ajuda e tal. Pessoal, os anjos, eles auxiliam nisso. Inclusive, não é dessa forma. Enfiem uma coisa na cabeça, pessoal. Que eu já vi muito isso acontecer. Enfiem uma coisa na cabeça. Não é uma pessoa sacrificar um monte de animal que vai determinar se você parte dessa para outro plano ou não, entendeu? Não é dessa forma que funciona, pessoal. Tem muita gente que cai nisso. Não, é questão de frequência, de vibração. A pessoa precisa, de qualquer forma, fazer com que você entre numa frequência negativa, numa vibração negativa, para que aquilo de negativo que ela fez coincida com a sua energia e te leve ainda mais fundo, ao ponto de você viajar para outro plano, tá entendendo? A questão é, você vai permitir, só que tem gente que desconhece isso, né? Inclusive, pessoal, essa questão de ficar sacrificando o bicho e tal, hoje, né, particularmente, eu não vejo mais sentido nisso, tá? Inclusive tem muita gente também que não vê mais sentido nisso. Por quê? Porque se você for analisar, nós estamos em 2025. Nós estamos entrando numa era completamente diferente. É uma era em que o poder da mente ele vai superar praticamente qualquer coisa, pessoal. Nós estamos numa era de elevação mental, por incrível que pareça. Apesar de tudo parecer estar muito conturbado, lembrem-se que tudo é um equilíbrio, tá? Então, mesmo que tudo esteja um grande caos, em algum momento existirá o quê? Um reequilíbrio desse caos, tá? Então, algumas pessoas confundem tudo isso que está acontecendo na Terra, esse caos, né, que parece estar generalizado. As pessoas confundem isso com a questão de nós estamos na Terra, e como a gente está na Terra, a coisa é mais negativa, e como é negativa, a gente tem que, a coisa não é o mar de rosa, e a gente tem que matar bicho, isso, aquilo, outro, o caramba 4, para as entidades obedecerem. Cara, se a sua religião ela exige que você utilize do sangue e tudo mais, é a sua religião que está exigindo isso. Agora, quando nós olhamos de uma forma mais expandida as coisas que estão acontecendo,
nós percebemos que está ocorrendo uma elevação mental, de frequência mental. Só que nem todos estarão prontos para esse tipo de elevação mental, de frequência, né? Essa elevação de energia. Nem todos estarão prontos. Então, por exemplo, se você precisa ficar lidando com energias trevosas para você poder se manter de pé, tem algo estranho aí. Porque não é porque você está na Terra que você é obrigado a lidar com essas energias, porque o mundo não é um mar de rosas. Tipo, sim, você tem que lidar com essas energias. Agora, fazer parte delas é que é a diferença, sabe? Então, nós estamos num momento muito importante, tá, da história humana, pessoal, que é justamente essa elevação de consciência, essa elevação mental, do poder mental para a manifestação, para a realização, né? Inclusive, tem algumas pessoas que, para quem é da parte mais, que trabalha com as energias um pouco mais densas, né? Por exemplo, a Goécia, que já tem a Goécia Patchworking, né? Que não utiliza nenhum instrumento, é simplesmente a força da mente, o poder da mente. E sim, isso é possível, pessoal. Isso é possível. Inclusive nos trabalhos de alta magia, é possível sim você trabalhar de forma completamente mental, sem precisar de nenhum tipo de instrumento. Sim, é possível. É claro que exige, né, um treinamento maior, um estudo maior ali, né, uma concentração maior. Mas sim, é possível. Eu, particularmente, muitas das minhas práticas não utilizam nenhum instrumento. Nenhum. São agradáveis aos olhos e tudo mais, mas se vocês analisarem tecnicamente, não será mais necessário daqui para frente. Não será mais necessário a maioria das coisas. Por quê? Porque a tendência, pessoal, de tudo, dentro da magia, dentro da tecnologia, a tendência é cada vez mais nos libertarmos de coisas, né? De muita coisa ali poluindo tanto os ambientes, né? Com sucatas eletrônicas, com instrumentos, né? Para ritualísticas e tal, sendo que nós estamos elevando nossa frequência, nossa vibração, né? O objetivo não é esse. Então, voltando para desculpa, pessoal, acabei desviando um pouco do assunto, né? Mas, enfim, os anjos, principalmente o anjo carretelo, né? Ele também auxilia muito nessa questão de proteção espiritual, né? De proteção do seu lar, da sua casa, na quebra de demandas também, tá? Muitos anjos, né, atuam fortemente na quebra de demandas, tá? Então não importa o que fizeram para vocês de maligno, digamos assim, para destruir a vida de vocês, vocês podem estar recorrendo às energias angelicais para isso. Agora tem um detalhe, pessoal, que é muito importante. Por exemplo, as bênçãos divinas, as graças divinas, elas estão muito conectadas também com a esfera de Binah, que ela seria Saturno, pessoal. Seria não, que é a esfera de Saturno, né? Que é onde, nesse caminho, pessoal, principalmente quando nós analisamos aqui, ó, o anjo carretelo, né? Que ele está ligado aí a uma energia mais terrena. Só que, putz, como é que eu vou explicar isso de uma forma um pouco mais simples para vocês? O anjo carretelo está relacionado com o planeta Lua, né? E o elemento Terra, pessoal. Só que ele também está ligado com a bênção divina, né? Ele está ligado com essa bênção divina. Só que a bênção divina, pessoal, ela vem por intermédio, a bênção divina e a graça divina, ela vem por intermédio também do merecimento, né? Dessa bênção e dessa graça divina. E isso engloba muito a esfera de Binah também, tá? Então, ela está muito conectada também com essa esfera de Binah, que é Saturno, que passa ali, né? Por Marte, né? Que seria Geburah, né? E depois por Mercúrio, né? E mais à frente, na diagonal, analisando a árvore da vida, nós temos a Terra. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que isso também está muito ligado com os nossos registros akáshicos, isso está muito ligado também com as questões karmáticas. É aqui que nós entramos também nas questões do karma. Existem alguns karmas que podem ser negociados e outros que não. Entendeu, pessoal? Então tem muito a ver com aquela questão de merecimento também e com o pedido, né, para uma graça ou para uma bênção
que é feito com real fé, né? Então, em muitos casos também não adianta você ficar pedindo as coisas achando que você vai ter uma bênção divina, uma graça divina, sendo que existem muitas coisas a serem analisadas nas esferas superiores. Entende? Então, se você for uma pessoa merecedora, uma pessoa justa, com certeza você irá alcançar essa graça e essa bênção também, tá, pessoal? Agora, mesmo que você não tenha um total merecimento e você esteja procurando melhorar a si mesmo de alguma forma, você está procurando melhorar, se desenvolver. Então, em algum momento, essas coisas elas tendem a se ajeitar, elas tendem a se reequilibrar para que você adquira algumas bênçãos, algumas graças também. Não sei se consegui fazer entender mais ou menos por aí, pessoal. Então, para quem quiser fazer a oração, né, pro anjo carretelo, pessoal, eu fiz uma aqui, né? Na verdade eu fiz uma para cada um dos anjos, só que sempre procure fazer como se já estivesse recebendo essa graça, como se já tivesse recebido ou recebendo essa graça, tá? Mas eu aconselho que vocês criem a própria oração de vocês, tá? Como que está dentro de vocês realmente, tá bom? Vamos lá. Anjo carretelo, mensageiro da abundância e da gratidão. Sou grato por elevar a minha alma para que eu reconheça o bem em tudo. Sou grato por abrir meus caminhos com a tua luz generosa e sou grato por abençoar os meus esforços e multiplicar os frutos do meu trabalho. Sou grato pela paz reinar em meu lar e sou grato pelas minhas palavras trazerem bênçãos. Sou grato pelo meu coração estar sempre grato e sou grato por purificar o ambiente ao meu redor e afastar as influências negativas. Sou grato por plantar em mim a semente da prosperidade verdadeira. Carretelo, sou grato pela bênção divina. Amém, amém e amém. Então, pessoal, viram como é simples? Só que é feito com carinho, né? com atenção ali, com verdade. Aí as pessoas falam, mas aí tá muito gratitude, né? Tá muito gratiluz e tudo mais. Pessoal, não, em nenhum momento estou falando para vocês serem gratiluz, né? Eu estou falando aqui da oração, você ser grato como se já estivesse recebendo aquela energia, entende a diferença? Aliás, você ser gratiluz demais, pessoal, também não é muito correto, né? Porque nós vivemos em uma situação aqui na Terra em que precisamos ter um equilíbrio, né? Das coisas mais densas e das coisas mais positivas, tá? Então não se trata de gratiluz, se trata de você se sentir grato pelas energias que você já está recebendo, tá? Inclusive quando você não trabalha essas energias, você estará atuando de uma forma, digamos assim, ingrata, né? Não que seja exatamente isso, mas seria de uma forma meio que ingrata. E lembre-se daquilo, quando você não é grato pelo mínimo que você tem, você não será grato pelo máximo que você tem. Consequentemente, você não terá nenhum nem outro, tá? Então fica essa dica para vocês. Pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Boa sorte e luz na sua jornada. Me chama Colombo. Gratidão.